Eu conheço vossas ansiedades, eu sei que vocês querem perguntar um monte de coisa. Vocês tomaram café e aí vieram eletrizados. E aí a gente vai começar a fazer um pouco disso agora. O Caio e o Jordano abriram aí um mapa para a gente explorar. Abriram diversas possibilidades de interpretação, de leitura, de sugestões às performances espirituais das pessoas. E agora a gente tem que fazer o seguinte, galera. A gente precisa levantar, especialmente nesse encontro, os problemas que esse mapa, que essas possibilidades de interpretação abrem para a nossa leitura daquele fenômeno, digamos assim, fundador da nossa espiritualidade, da nossa prática pastoral, da nossa vida de igreja, que é a cruz de Jesus, como diria o John Stott, né? A cruz de Cristo. Depois que a gente falou sobre tudo isso, depois que a gente abriu esse escopo todo, eu sei que você tem questões relacionadas a esse problema, relacionadas à morte de Jesus. Como conectar o Caio, o Giordano, às interpretações mais hegemônicas e recorrentes desse fenômeno que é o central aqui para a nossa espiritualidade. Porque, no fundo, é o que a gente está debatendo, né? No fundo, a gente está olhando para esse mapa que os irmãos montaram para a gente e está pensando aqui como é que a gente vai ler o evento cruz, como é que a gente vai ler, já que a gente tem uma macro lente chamada substituição penal, que faz uma interceptação entre tudo que a gente ouviu e a nossa própria experiência, não apenas de leitura, né, mas a nossa experiência espiritual com essas leituras. Então, eu gostaria de propor para vocês agora o seguinte caminho, antes de chamar o Caio e o Giordano novamente aqui, eu gostaria de propor... Cadê o Guilherme? O Guilherme está aí, me ajudem aqui no seguinte. Vamos colocar nesses dois quadros aqui, que estão atrás de mim, vossas questões, vossos problemas levantados até aqui. E aí depois o Caio e o Giordano vão olhar para as ansiedades que vocês vão levantar e a gente vai escrever aqui, e vão escolher alguns pontos para comentar, e aí, possivelmente, ao longo do dia, a gente vai alcançar uma ou outra pergunta com as outras falas que ainda teremos aqui. A Priscila, especialmente, discutindo Santo Anselmo, substituição penal e tal. Então, agora é a hora de você... A gente tem 1 hora para problematizar o rolê. A gente tem 1 hora para encher esse quadro aí de questões relevantes, tá? E aí o Giordano e o Caio vão pontuar uma ou outra coisa e, ao longo do dia, a gente vai trabalhando também as outras questões que surgirem. Beleza? Então, por gentileza, eu preciso... Ô, Cirilo, aquele microfonezinho da Xuxa que você trouxe aí, tipo assim, para a galera ir fazendo a pergunta, de repente seria importante a gente gravar também as perguntas. Beleza, beleza. E aí, gente, vamos lá. Como vocês estão? Vocês estão vivos ainda? Vocês estão animados? Vocês estão acordados? Vocês estão preocupados? Vocês creem em algo? Então, por gentileza, manifestem-se e vamos verter no quadro as nossas perguntas, beleza? Cadê o Guilherme? Me ajuda aí, irmão. A gente botar aqui no quadro as questões. Quem é o primeiro? Vai, diz aí. Levanta a mãozinha para o Cirilo poder te emprestar um dispositivo mágico aí. No meu caso aqui, a minha atenção maior é quanto ao Antigo Testamento, mas eu acho que tem uma implicação para a nossa discussão, que é a centralidade do sangue nos ritos do Levítico. Porque nos ritos do Levítico, o papel do sangue, a performance do sangue muda de sacrifício para sacrifício. Sim.
Então, eu acho que isso, lá no Levítico 17, o sangue é a vida, né? Então, pensar nesse viés, acho que é um caminho para a gente tentar aprofundar essa discussão quando a gente fala do sacrifício de Cristo, né? Não apenas no sacrifício de forma geral, mas na questão do sangue. A centralidade do sangue. Isso, sangue o é a Caio vida. gosta disso, o Caio gosta. Tem gente que gosta de sangue por vários fatores, né, Lucas? Algum derramar o do outro, outros na carne. Beleza, centralidade do sangue, com essa ênfase especial ali no Levítico. Beleza. Vamos mais. Aqui. Diz seu nome também, viu? Não. Primeiro ali, o nosso irmão João Marcos. Manda ver, irmão. Bom, então, meu nome é João Marcos. A minha pergunta, na verdade, são duas. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão da autoentrega, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí, já começando um pouco com a contenda, é um pouco diferente a construção que o dos anjos faz nas biopolíticas do sacrifício, dessa noção que o Giordano trouxe para a gente de sacrifício. E aí levaria a gente para um outro caminho, pensando um pouco mais a parte social, assim. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Autoentrega. Dom de si. Giordano, depois... Aí vocês fiquem de olho aí e escolhem uma outra coisa. Vamos lá. Esse pilotinho aqui é horrível. Essa é a minha questão. Esse pilotinho aqui é horrível. Vamos lá. E aí? Estão resolvidos de boa? Vai. Caio, Celso. Eu sou o Celso. Prazer, gente. Eu queria entender, mais ou menos, como que fica a relação, se existe uma relação direta ou indireta da produção da imagem de Deus hoje, no Antigo Testamento, com os critérios de etiqueta e protocolo que você citou. Como que a gente construiu essa imagem de Deus tentando levar em conta essas ideias de etiqueta ou protocolo? Se existe uma relação direta ou indireta entre etiqueta e protocolo e a produção das imagens de Deus hoje, essas leituras, né, aí do Antigo Testamento, apropriações, beleza. Celso Júnior, não é isso? Direto do Rio de Janeiro, vascaíno. Não. Sou não. E aí? Vai. Meu nome é Renan. Primeiramente, gostaria de agradecer ao reverendo Giordano e o Caio pelas palestras, foram muito interessantes. Eu queria abordar um tema, não foi discutido diretamente aqui, mas geralmente na perspectiva da substituição penal, é muito tratado sobre o ponto do aplacamento da ira divina. E o que eu queria colocar é como que a gente pode ver essa relação dentro dessas perspectivas. O aplacamento da ira, a ira divina e o sacrifício, como a gente pode lidar com essas abordagens? Edgar Escandura Costil. Beleza. Vamos lá. Sou Samuel, queria agradecer aos palestrantes e a essa casa por nos receber. Acho que a minha questão esbarra, acho que é para os dois, mas é justamente nessa questão de que a ideia de substituição, né, ela passa por um aspecto do sacrifício, que é a transitoriedade da pessoa para o animal, ou para o cereal, ou para o vinho, ou para isso que está sendo entregado, né, em oferta. E qual que é a relação disso com identificação ou substituição? O que é passado
da pessoa que está ofertando para o elemento material que está sendo entregue, né? E aí, no caso do Novo Testamento, o próprio corpo de Cristo como essa materialidade do sacrifício. Posso colocar aqui esse conceito de transmissão, né? O que é transmitido entre os corpos? O que é transferido entre os corpos? Uhum. Se apresente e manda ver. Cirilo, e acho que talvez mais simples ou não, Jesus tinha que morrer, e por que ele tinha que morrer, se tinha que morrer mesmo, por que ele morreu? Acho que as primeiras perguntas que surgem. Deu like. Lá do céu agora ele piscou para você. Beleza. Vai. Meu nome é Rafael, agradecer os palestrantes aí, show de bola, as palestras. Mas eu queria olhar para uma situação que quando a gente fala de expiação, de sangue, sacrifício, a gente sempre vai olhar para questões referentes a metáforas e identidade. A gente vai meio que construir aquilo que o Caio colocou bastante, a imitação de Deus, né? A gente sempre vai usar essas metáforas. E olhando para uma ótica normalmente apresentada, mesmo que não diretamente ligada à substituição penal em si, mas quando a gente fala de sangue, quando a gente fala de expiação, quando a gente fala de sacrifício, normalmente a gente atribui a aspectos vinculados a corte, julgamento. São essas as metáforas que a gente costuma usar sempre em ambiente de... É como se fosse um cabo de guerra, né? A gente sempre vai usar isso. E o Caio colocou um princípio muito básico que eu achei muito interessante, que é o culto como hospitalidade divina. Isso altera completamente as metáforas, porque aí você vai começar a usar metáforas de etiqueta, de protocolo, de participação na mesa, refeição comunitária, você vai mudar muita coisa. E eu queria explorar um pouco mais essa questão das metáforas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como ficariam essas metáforas aplicadas diretamente? Uhum. Escreve aí. Vamos lá. Bom, eu sou o Bruno. Brunão. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelas exposições, foram muito boas. Aí eu queria saber se é possível a gente compreender o sacrifício enquanto negociação, né? E isso, assim, entendendo essa negociação enquanto as dimensões dessa negociação, né? No caso da gente estar o tempo todo negociando vida e morte, né? No sacrifício, né? Se a própria performance de Jesus, a própria teologia construída em torno do sacrifício de Jesus, ela também seria considerada enquanto uma negociação, né, de vida e morte, né? E uma outra questão que eu queria só trazer sobre a hospitalidade, dentro das ideias aqui que foram me surgindo ouvindo aí a exposição, é se a gente pode entender a hospitalidade enquanto uma espécie de circulação do axé, né? Quando a gente percebe aí a compreensão sacrificial do candomblé, da umbanda e de outras religiões de matriz africana, a gente consegue compreender que o sacrifício ele é uma dimensão de circulação do axé, né? Dessa vitalidade, dessa força, né?
de tudo aquilo que move essa relação entre nós e o sobrenatural, né? Se daria para a gente entender esse sacrifício enquanto essa antropofagia, ao passo de que eu me alimento, ou fisicamente ou espiritualmente mesmo, né? De pegar esse axé do sacrifício, né? De distribuí-lo, né? Para a comunidade, né? Como foi a exposição do nosso colega em relação à própria espiritualidade, né? Não sei se eu me fiz muito claro, mas é mais ou menos por aí. Obrigado. Bom dia a todos. Alonso. Duas questões do Antigo e do Novo. Primeiro, parabéns pelos palestrantes que fizeram suas exposições. A primeira questão do Antigo é mostrar que havia também uma tensão dentro da própria ideia de sacrifício no Novo Testamento. Não vamos esquecer da classe sadoquita, que também tem uma questão pedagógica do controle dos corpos, e o sacrifício faz parte desse tipo de controle também, né? Só que do Novo Testamento, que eu não sei se ele não fez questão de colocar a ideia da morte, mostrar a pluralidade do Novo Testamento em relação à própria morte de Cristo. Então, teria a figura do servo sofredor, e a ideia da ceia, quando Cristo se entrega na ceia como uma interpretação pós-pascal da comunidade primitiva, ou das comunidades do Novo Testamento, e essas duas coisas vão rivalizar, inclusive com Hebreus, que o palestrante trouxe por último, tá bom? Eu acho que é importante trazer essa questão da pluralidade dentro do próprio Novo Testamento em relação à ideia de morte de Jesus aí. Obrigado. Obrigada. Eu me chamo Agnes e eu tenho duas perguntas também. Primeiro, agradecer pelas exposições e pela quantidade de janelas que abriu aqui na minha cabeça. E uma primeira, na verdade, é um pedido para discutir um pouco mais, talvez, essa ideia que o Giordano trouxe de que a diferenciação da aliança entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento não está necessariamente na noção de sacrifício, porque essa interiorização do sacrifício já é algo anterior. E uma segunda pergunta, que na verdade eu trago comigo da minha infância, então eu vou trazer ela para cá também, é como é que a gente explica para uma criança por que Jesus teve que morrer? Porque eu lembro que era algo que eu não conseguia entender. Como é que funcionava isso, que uma pessoa inocente morria numa cruz e repentinamente todos os pecados estavam perdoados e eu não precisava fazer mais nada? Então, como é que a gente explica para uma criança esse sacrifício, ou a validade desse sacrifício, e como isso a abraça de alguma forma? Porque, no geral, não sei como é para as crianças hoje, eu nunca entendi, apenas aceitei e segui a minha vida. Mas se a gente tivesse que explicar isso para uma criança, como é que a gente faria? Bom dia, eu sou Regina. Você fala alto, isso está gravando. Para mim, toda a compreensão de sacrifício no âmbito do cristianismo passa e tem que passar necessariamente por Jesus Cristo, né? E os significados que se tem a partir daí. Então, embora eu percebi que a análise que foi feita, né, não foi necessariamente teológica nesse sentido, cristológica, mas em falando de cristianismo, passa por Cristo. E o significado, né, do sacrifício a partir dele. E até para entendermos todas as possibilidades de significação disso que aconteceu nele, à luz de todo o entendimento de sacrifício realizado que vocês fizeram, né? Sidney fez até esse trabalho no doutorado dele, porque ele analisou exegeticamente o livro de Hebreus na perspectiva do sacrifício, né? Para poder entender, é uma obra de cristologia que ele produziu. Então, somente isso, eu queria fazer essa observação acerca disso, porque as falas foram muito interessantes, muito esclarecedoras. Eu só senti falta disso, eu senti um pouco um salto, né, um salto de toda a análise que foi feita e
E mesmo Hebreus, que traz isso de forma muito clara ali, a partir de uma análise exegética, né, aí da teologia, do campo da teologia bíblica, né, poderia trazer mais esclarecimento sobre essa ideia do sacrifício. Eu só senti um pouco esse salto, mas eu acho que tenho a impressão de que são proposições que podem surgir dessas pesquisas. Queremos chegar lá, né? Estamos num caminho inicial, estudando o sacrifício. Mas só deixar essa observação que eu faço. Passa por Cristo, passa pelo sacrifício de Cristo, né? E, por enquanto, estamos nesse salto aí que foi dado e não passando exatamente por Jesus Cristo na análise mais teológica, exegética, bíblica. Só isso, só uma observação. Permite completar rapidamente aqui? Felipe, só segura aqui para a gente gravar. Só para completar a fala da Regina, porque eu acho que esse salto que foi dado, ele é bom a gente retomar depois no segundo período, porque nós temos várias cristologias que elas precisam ser consideradas, né? Eu falei do servo sofredor, falei da ceia e falei da perspectiva do Jesus histórico, que ele vai para a cruz por meio da resistência ao próprio sistema religioso. Então, é possível ter várias, né? E considerar cada uma delas dentro do seu próprio escopo no Novo Testamento. Isso. E assim como tem antes do almoço, depois do almoço, tem antes de Cristo, depois de Cristo. Os irmãos fizeram antes de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, aí a gente vai continuar nesses depois de Cristo aí, dessas cristologias. Vai, irmão. Cristologias latino-americanas. Bom dia, meu nome é Irving. Minha pergunta vai mais pela questão, se eu não me perdi, o Giordano fez uma provocação ali quando ele fala de Hebreus, de Jesus ser o sacrifício único e definitivo, e tu fez uma pergunta, será? Né? Eu queria ouvir mais sobre isso, ainda mais porque me intrigou quando você chama a atenção dos mártires no Apocalipse, que eles também seriam um sacrifício, e que o sangue deles traria o juízo. Então, eu queria pensar nessa perspectiva, essa relação entre o sacrifício de Jesus e dos mártires no Apocalipse, e se isso aponta para o sacrifício de Jesus não como substitutivo, mas como um paradigma para o cristão. Olha, temos 6 minutos para a pergunta ainda. Há mais alguém? 266, tal qual. Há mais alguém? Sim. Bom dia. Já que a Regina me introduziu, eu não posso deixar de falar. Eu mencionaria 3 coisas, gente. A primeira, gostaria de associar o sangue à vida, que já foi tratada na negociação vida e morte. Mas o valor do sangue não está na morte, está na vida que corre no sangue, né? Então, isso seria muito importante da gente enfatizar, porque está ligado a outro tema da autoentrega. E isso é muito importante no Jesus histórico que Alonso mencionou, porque dizer que não há uma teologia sacrificial nos evangelhos não é por aí, sabe? Jesus foi muito enfático em dizer que ele se entregava. E por isso depois as comunidades vieram a entender isso como uma autoentrega em favor deles. Há um mimetismo também no discipulado a partir da autoentrega de Jesus. Quem não me segue e não toma sua cruz, não é digno de mim, né? Então, o próprio Jesus pede dos discípulos, das discípulas, essa atitude também, a gente chamaria sacrificial, mas ela é entendido como autoentrega, né? Eu acho que a questão das alianças poderia ser melhor explorado, porque há uma novidade na interpretação da aliança em Hebreus, sim, né? E que não é só de Hebreus, há um grupo ali naquele judaísmo, principalmente Qumran, que traz uma novidade para a questão da aliança. Então, não é uma reprodução do que já havia no entendimento do Primeiro Testamento, do Antigo de Israel, do Antigo Testamento. Há algo novo ali que ele exatamente acentua no Rapax, né? O Rapax não diz respeito só ao passado, mas também ao futuro, né? Não há o que aguardar mais depois, né? Então, assenta aí a esperança cristã também, né? É isso. Tem mais coisa aí, mas acho que você já dá um trabalhinho a mais para a gente.
Isso. Bom dia ou boa tarde, não sei. Emiliano. Emiliano. Exato. Eu vou retomar um pouquinho o que o professor estava a falar sobre, parece uma cadência, mas ao mesmo tempo está tudo junto e misturado, que é sangue, vida e morte. Por que que eu quero abordar isso? Porque aqui os palestrantes falaram, de certa forma, alguns autores muito por conta dentro do processo da antropologia, né, que vocês trouxeram, e muitos desses autores ou muitas dessas teorias também analisando o contexto africano para entender aquela confusão dos espíritos que foi muito usado lá e a religiosidade. Eles também entraram dentro dessa categoria e eu queria que você explicasse um pouquinho como é que fica essa explicação dentro da categoria de dualismo, porque quando nós remetemos à categoria do sacrifício, de um lado morte em oposição vida, muitas das vezes a gente entra nesse campo dualístico e que a gente não consegue entender qual é o real sentido desse sacrifício para esse povo cultuante ou esse povo que realiza esse sacrifício, né? E aí eu queria, a partir desse momento, eu queria também entender de vocês, né, se puderem falar um pouquinho, quando é que vai se dar essa transição, né, do belo espiritual para esse terror sacrificial, que de certa forma autores contemporâneos, eu vou usar africano, né, que o Mbembe vai trazer isso, né, para contrapor a ideia da autodestruição enquanto uma coisa bela, porque esse próprio sujeito está a se autodestruir, né? Então, como é que nós poderíamos pensar esse processo dentro das nossas lutas mais presentes do dia a dia, né? Tudo bem, gente? Eu sou a Priscila. Obrigada, meninos, pela exposição. Eu acho que tem uma categoria que ficou, pelo menos, pululando assim na minha mente enquanto eu ouvia vocês dois, que, na minha fala da tarde, talvez ela apareça com muito mais evidência e talvez a sua pergunta, Agnes, ela esteja muito ligada, muito associada a essa categoria, que é a questão da expiação. Porque para a gente tratar sobre cruz, para a gente tratar sobre um monte de coisas aí que a gente está conversando, e eu estou vendo assim esse brainstorm aí, parece que o elo que junta todas essas outras categorias é a danada da expiação, né? Porque aí a gente vai entender, se Cristo tinha que morrer, se ele tinha que morrer, por que ele morreu dessa forma? E por aí vai. Só que eu gostaria de ouvir mais de vocês dois, do Caio e do Giordano, qual é o lugar, então, dessa categoria no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, enfim, depende aí da nomenclatura que se queira usar, e também no Novo Testamento, né? Porque a categoria de expiação, ela surge muito mais, talvez, como uma interpretação textual do que propriamente uma estrutura textual. E aí a gente fica meio perdido porque a gente não sabe onde enfiar a cruz e, no final das contas, a gente diz que a cruz é esse lugar de expiação. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês, qual é, então, o espaço desta categoria nos textos que vocês estudaram. É isso. Obrigada. Tem mais uma, última. Isso, último. Bom dia. André. Bom dia. Agradecer as palestras também. E eu queria só reforçar, acho que o que a Regina, o Sidney trouxeram, o Alonso, sobre a questão cristológica. Eu acho que ela é muito importante para a gente entender, né, todo esse assunto, obviamente, mas colocar atenção entre as cristologias mais tradicionais, conservadoras, em relação às cristologias mais modernas, né, e mais humanistas. Porque as cristologias humanistas e modernas, elas têm uma crítica muito grande à questão da união hipostática, né? Não a desconsiderando, mas denunciando que tradicionalmente na igreja se privilegia, né, o Cristo Deus, né, o Jesus Deus, e não o Jesus humano. E as cristologias modernas tentam, de alguma maneira, a partir dessa crítica, reequilibrar, né, esse elemento, e eu acho que essa discussão é muito importante para a gente entender essa questão do sacrifício, né, e permite para a gente aí outras possibilidades de leitura, né, a partir daquilo que a gente enxerga aí do Cristo e da cruz. As cristologias. Beleza.
Caio, Giordano, podem vir aqui, né? Pode ficar com o microfone. É o seguinte, nosso desafio é o seguinte, pode sentar aqui, a gente tem até 12:30, aí 15 minutos para cada um. Aí faz o seguinte, vocês não precisam necessariamente comentar tudo que está no quadro. Escolhe aí, quero comentar esse trem aqui, até porque, se Deus quiser, a gente não vai morrer hoje, a gente ainda tem tempo para conversar sobre fé no processo aí, viu? Fé na cristologia do processo. Existe isso aí, André? Cristologia do processo? Então, fé na cristologia do processo. Então, escolham aí e Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém. Tá bom. Posso começar? Tem algumas questões de Antigo Testamento. Talvez a mais fácil seja a questão do sangue. Levantou ali a questão de Levítico 17. É interessante que o pessoal foca no termo sangue ali, quando na verdade o foco tem que ser na vida e na representatividade do sangue. Representatividade não como símbolo, metáfora, mas algo de fato concreto, biológico, de que a vida está no sangue. Então, quando você interpreta Levítico 17, o foco está na vida, a repetição do termo é vida e não sangue, por exemplo. Tanto é que, e aí está um dos trabalhos de pesquisa que eu fiz, que são melhores, porque tem publicação boa, é de Levítico 5, 11 a 13, quando você pode fazer expiação com farinha. E por que com farinha? Porque farinha é o elemento básico da dieta, que também é o elemento que constitui o sangue, que constitui e sustenta a vida. Então, por exemplo, você pega na cultura beduína, os caras chamam, daquilo que eu falei, tem umas tribos de beduínos no Negev, e eles chamam pão de aish, que é vida. E a mesma coisa se dá no Antigo Testamento, cultura do Antigo Israel. Você pode fazer expiação com farinha, porque farinha também é o elemento constitutivo da vida, não só do indivíduo, e isso é interessante, mas da comunidade. É aquilo que sustenta a vida da comunidade. Então, para mim, sangue não existe nada especial, por assim dizer, no sangue, mas o que é especial do sangue é porque ele é vida. Então, qualquer coisa que represente a vida, eu até brinquei no curso que eu dei, né, da IBAB, que se eu fosse fazer Eucaristia, no Brasil seria arroz e feijão, porque é isso que constitui a vida do brasileiro, é o arroz e feijão, é aquilo que está no nosso sangue. Então, nesse sentido, eu acho que isso é relativamente fácil. E isso tem relação com a autoentrega, acho que Sidney, é isso? Desculpa, que falou, que é a ideia de você entregar a sua vida, e aí que está, e eu acho que traz um pouco daquilo que o irmão falou ali. Não é uma destruição. Quando eu falo em autoentrega, e por isso eu uso autoentrega e não autossacrifício, por exemplo, é um cuidado que eu tenho para não usar o termo sacrifício, porque não é destruição, não é algo bonito, algo que Deus fez e que você destrói para que algo bom aconteça. Autoentrega é disponibilidade ou disposição de entregar parte de si para o benefício da comunidade, para o benefício da criação. E eu acho que isso entra questões muito importantes a respeito da morte de Cristo, não como destruição, mas como constituição, ordenação, a fim de que aquilo que Deus criou encontre o seu ideal. Belo. Tenho mais algumas coisas que poderia falar, mas deixar o Jordano já acrescentar alguma coisa. Em relação a essa noção de entrega, de sacrifício e de sangue, isso se conecta com a questão do axé. Porque uma das maneiras pelas quais os antropólogos tratam essa questão, principalmente trataram no passado, é através de um certo tipo de energia de vida, né? Uma expressão que se tornou muito comum e que foi muito abusada, na realidade, e algumas pessoas consideram hoje, foi a noção de mana, a ideia de que existe uma energia ali que,
quando aquela forma de vida ela é desfeita, aquela energia é liberada, né? Então, o sangue seria essa energia que é liberada e que estaria disponível. Então, Deus, quando forma uma criatura, ele forma vida através de um caos que existe ali. Então, no desfazimento dessa criatura, esse caos, ele reaparece, mas, ao mesmo tempo, aquela vida que foi colocada para dar unidade àquele caos, ela se torna disponível e acessível ali. Então, essa noção do sangue, ela é uma das coisas que nos provocam a ver como o Antigo Testamento ele é diverso na caracterização do sacrifício. Porque o próprio sangue, ele aparece em várias situações ou condições diferentes. Mesmo quando o sacerdote, por exemplo, comia as ofertas, ele não bebia o sangue ele era totalmente proibido. E quase como se ele fosse tão impuro quanto os animais que não podem ser comidos. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, em Levítico 16, é que o animal que leva o pecado, e entra nessa questão da transferência, o animal que carrega o pecado, ele não é morto. No ritual, ele não é morto. Depois, os comentaristas e as várias interpretações no judaísmo segundo templo até mencionam a morte do bode que é levado ao lugar ermo. Mas a morte do animal ela não é parte do ritual. Então, e esse animal não derrama o sangue. Não é o sangue dele que é espargido no templo na purificação e restauração e renovação do templo. Uma coisa que acontece nesse processo é que o sangue ele tem essa dimensão social. O sangue tem uma dimensão coletiva. Por quê? Porque o sacrifício ele não era feito só pelos pecados de indivíduos, mas pelo menos uma ou duas vezes ao ano era feita a purificação pelos pecados de Israel. A ideia é que o templo ele absorve a impureza da nação e que o sangue ele é aspergido no templo para purificar o templo. Não era só para purificar as pessoas, mas para purificar o templo. Isso aparece no primeiro dia do ano no livro de Ezequiel, isso aparece no 7º mês no livro de Levítico. Então, uma das interpretações desse processo, a interpretação de Milgrom, é que o sangue, essa expressão que ele usa, o sangue ele é um detergente espiritual que afasta essa impureza. Então, o processo de espiritualização ou interiorização do sacrifício, existem vários nomes que são dados e todos eles são questionáveis, mas esse processo, uma das coisas que ele leva é justamente a dizer, não, tem uma coisa por trás, o que é mais importante é a intenção com a qual essas coisas é feita e que o ritual ele serve para dar um suporte cultural para esse processo. Bom, isso é uma das interpretações possíveis, mas isso já mostra a variedade do sacrifício que nos leva a falar aquilo que a gente pode falar daqui a pouco, sobre a variedade de imagens no Novo Testamento e a respeito da questão cristológica, a variedade de questões sobre Cristo. Eu entro aqui numa segunda questão, depois passo para o Caio, que é essa questão justamente da variedade. Então, uma das perguntas que foram feitas é sobre como é que a gente explica para uma criança por que é que Cristo teve que morrer. Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque se a gente diz que Cristo teve que morrer, a gente se coloca do lado, talvez, das pessoas que o mataram. Essa é uma das questões que aí, naturalmente, a criança vai perguntar, e por que Deus ficou do lado daqueles que iriam matar Jesus? Uma das coisas interessantes que nós lemos em 2 Pedro 2, na hora da caracterização da obra de Cristo, que, na minha concepção, 2 Pedro 2 não é sacrificial, tá? É importante dizer isso, mas ela caracteriza a obra de Cristo. Em 2 Pedro 2, o que existe ali é a ideia de que Cristo está sofrendo na mão dos inimigos, aquilo ali existe uma providência divina por trás, isso é muito natural no Novo Testamento, mas, ao mesmo tempo, Cristo se coloca clamando ao Deus que está contra a injustiça que estão fazendo contra ele. Então, a ideia de que existe aí algo tensional na maneira como o próprio Novo Testamento caracteriza esse sofrimento, essa paixão de Cristo. E aí, novamente, a pergunta, como é que a gente explica para uma criança por que é que Cristo teve que morrer? Então, o primeiro teólogo cristão, pelo menos da patrística em diante, a explicitamente dizer que Cristo tinha que morrer para que Deus pudesse perdoar a humanidade, aparentemente foi Santo Anselmo no século XI. Ou seja, durante os primeiros 1000 anos aí da história da igreja, é difícil encontrar uma referência explícita a alguém dizer que Cristo tinha que morrer para que a humanidade fosse perdoada, para que o pecado fosse expiado, ou algo nesse sentido. O que se diz é muito mais em linha com certos trechos que tem ali nos evangelhos sinóticos, também em Atos dos Apóstolos, que Cristo tinha que morrer segundo a determinação do Pai. Ou seja, porque o Pai determinou, então, óbvio, ele tinha que passar por tudo aquilo, mas não para que fosse possível
para o Pai fazer a expiação dos pecados da humanidade. Então, vários pais da igreja, como Santo Agostinho, São Gregório de Nissa, dizem que Deus poderia ter perdoado e expiado o pecado da humanidade sem a obra de Cristo, sem que Cristo viesse ao mundo. E que, no entanto, isso aconteceu porque Deus não foge do caminho mais difícil e que Deus, de certa maneira, preferiu isso porque sabia que isso traria um benefício maior. Esse caminho escolhido por Deus traria um benefício maior à humanidade, porque não daria apenas um caminho de expiação, mas também um exemplo de como nós devemos viver. Se Deus tivesse redimido a humanidade por um ato de poder, Deus faria algo que é muito importante para nós, mas que nós não podemos imitar. Então, Deus, em vez de redimir a humanidade por um ato de poder, da mesma maneira como Ele não ressuscita a humanidade só por um ato de poder, mas que a ressurreição vem através de Cristo. Assim também, com a expiação, Deus poderia ter escolhido um caminho, que é o caminho do ato de poder, mas Deus prefere o caminho do sofrimento, que é o caminho que nós podemos imitar. Então, isso não quer dizer que a obra de Cristo se resume à imitação, mas quer dizer que a imitação tem um papel determinante em dizer por que Deus fez da maneira que fez. Então, para responder pela terceira vez a pergunta, por quê? Como é que a gente diz para uma criança que Cristo morreu? E o Novo Testamento tem essa variedade, e um caminho que eu gosto para iniciar essa questão é a cristologia de Romanos 5. É a cristologia adâmica. É a ideia de que existe uma desobediência original e que existe, portanto, uma nova obediência original que desfaz aquela primeira obediência. E essa obediência é retratada em Filipenses 2 como uma obediência até a morte. Então, não é como se a morte, dentro dessa linha, não é como se a morte fosse absolutamente necessária, mas porque, num determinado contexto, Cristo está obedecendo, ele naturalmente é levado a essa morte. Então, a morte é resultado desse contexto, e esse contexto foi desejado por Deus justamente por esses vários motivos, com respeito à nossa a liberação do sangue, a imitação. Então, existe uma dimensão aí em Filipenses 2 que não é muito explorada nas teologias sistemáticas, não é muito explorada também, embora seja bem mais na teologia do Novo Testamento, que é a dimensão premial da obra de Cristo. Cristo foi premiado pelo Pai por aquilo que ele fez, pela obediência dele. E, em relação a isso, ele tem o prêmio de ter ido até a morte e ter obedecido, e por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa é uma das respostas possíveis. Eu vou começar com essa parte, então, da necessidade ou não de Cristo morrer. Talvez partir para a questão da expiação, e aí depois eu vou para a negociação e metáforas. Vou tentar fazer isso. Mas eu acho importante o que o Giordano falou a respeito de Filipenses 2, por exemplo, que é a ideia de identificação do divino com a humanidade. Então, a ideia da necessidade da morte como um ato de identificação com aquilo que há de mais baixo a respeito da existência humana, que não é somente a morte, mas a morte injusta, a morte como sofrimento pela violência, pela maldade. Então, existe não sei como explicar isso para uma criança, mas essa ideia de identificação do divino com o humano, a fim de que vem um caminho do divino para o humano, a fim de que o humano faça o caminho do humano para o divino. Essa ideia que o Giordano falou de possibilidade de que o ser humano possa fazer algo que imita a Deus nessa ação, nessa missão de criação da ordem que gera e sustenta toda a vida. Então, por exemplo, eu acho que alguém falou de... cadê? Do servo sofredor, por exemplo. E aí a gente entra nos aspectos... O Giordano mencionou o Milgram aqui, o Jacob Milgram, que é o maior especialista de teologia sacerdotal da história da humanidade, talvez. E ele, de fato, chama o sangue como um detergente que limpa o tabernáculo e tal. Mas essa ideia de energia, o Giordano também falou, fazendo referência ao axé, a ideia de que impureza, pureza, santificação são energias. Então, isso talvez a gente consiga entender um pouco quando a gente pensa em violência, por exemplo. Não existe uma violência que desapareça. A violência é sempre um ato
que é imposto ou implicado a alguém, e ela não pode simplesmente desaparecer. Até por isso que existem estudos sobre trauma em que a gente sabe que a violência sofrida ela não desaparece, ela permanece. E aí entra essa questão da existência da maldade ou a existência daquilo que traz desordem, caos, e que ela não desaparece, como o Giordano mencionou, por exemplo, no ritual do dia da expiação, Levítico 16, o bode Azazel, ele transporta as impurezas e as consequências do pecado, não o pecado em si, mas as consequências do pecado, ele transporta para um lugar que não vai mais afetar a comunidade. Essa maldade, essa impureza, ela assim, não desaparece. E eu acredito que, pensando no servo sofredor, o que eu, no momento, a minha interpretação no momento, é a de que o servo sofredor é a pessoa do sacerdote que absorve no seu próprio corpo as consequências do pecado da comunidade, as impurezas que estavam no tabernáculo, as impurezas que estavam no templo e que manchavam a vida da comunidade. Ele absorve isso no seu próprio corpo, a fim de liberar, por assim dizer, a santificação, a ordem e a vida. Eu vejo isso a partir de uma noção de que o tabernáculo, ou objetos do tabernáculo, e até depois eu vou falar sobre o corpo do sacerdote, como objetos sagrados, eles atraem a impureza, eles é como se fosse um ímã ou uma cola, e que a impureza ou as consequências do pecado ficam grudadas ali, e para se livrar disso é necessário que algo que seja a sustentação, a manutenção, a representação da vida, absorva isso e seja elevado a Deus por meio, né, do sacrifício. A fumaça que sobe, ela leva essas coisas até Deus, até que Deus possa lidar com isso. A gente sabe que o corpo do sacerdote tem essa eficácia de lidar com impurezas e consequências do pecado, porque o sacerdote come, ele consome parte do sacrifício. O seu sistema digestivo lida com essas impurezas, que é eliminada ou pelo menos colocada num lugar em que não vai mais afetar a vida da comunidade. E é bem interessante pensar que Jesus fala sobre a impureza como algo que vem de dentro e não algo que vem de fora e entra. E Jesus usa mais ou menos essa lógica do corpo sacerdotal que consome, o corpo lida com essa impureza e você defeca e aquilo está resolvido, né? Em Marcos 7. E o mais legal ali de Marcos 7 é que Jesus fala isso a respeito de todo o ser humano e não somente do sacerdote ou do sumo sacerdote. Ele está aplicando o potencial purificador do corpo humano para todas as pessoas. Eu queria comentar algo sobre isso. Não sei se está... que diz respeito... É apenas um comentário sobre qual é o tipo de impureza mais severo na legislação levítica, que é o contato com o corpo morto. Então, uma das interpretações disponíveis para o que significa impureza, por que é que uma coisa é impura ou não, é que a impureza ela é fundamentalmente morte. E aí, portanto, o tipo mais severo de impureza que havia era justamente o contato com o corpo morto. A lepra era parecida com isso, porque a lepra ela é meio que uma condição de morte do corpo enquanto o corpo está vivo. Então, isso nos leva a várias questões interessantes sobre como Jesus lidava com os leprosos, ou seja, esse contato de Cristo com os leprosos como sendo parte dessa discussão sobre expiação também, porque tem a ver com a ideia de impureza. Então, impureza como morte tem a ver também com essa questão do corpo. E Jesus como a representação da divindade que tem a força de purificação, mesmo quando algo que é impuro o toca, em vez de torná-lo impuro, na verdade, Jesus torna a impureza impureza. Então, a força é desproporcional na pessoa de Jesus. E aí entra a questão de por que Jesus morreu, por exemplo, que é a ideia de que
a vida de Deus é aquilo que há de mais sagrado, portanto, é aquilo que tem o maior potencial e maior eficácia para lidar com as impurezas e as consequências do pecado. Não só porque você pecou e Deus vai perdoar. Não, porque aquilo que traz morte, não só para a humanidade, mas para toda a criação, permanece como se fosse uma energia por aqui, e que é o sangue de Cristo, a morte de Cristo, que é capaz de absorver, de fato, todas essas consequências, a fim de que a vida possa continuar, a fim de que a criação de Deus possa continuar existindo. Então, eu não vejo como a morte, eu vejo a morte de Cristo como uma necessidade, não vejo a morte de Cristo como uma forma de satisfazer a ira divina, porque nós pecamos e nós estamos desobedecendo a Deus necessariamente, mas porque Deus está interessado na vida, então tudo aquilo que gera morte ou que leva à morte é necessário ser tratado, e é o sangue ou a vida divina que vai ser capaz de fazer isso. E para mim essa é a associação entre Cristo, o servo sofredor, e a ideia de absorção ou de como lidar com pecado e impureza. Mas aí eu venho para a expiação. Onde está? Já não sei mais onde está a expiação. Porque expiação é um termo latino, né? E a gente construiu o seu significado ao longo da história da igreja cristã. Mas quando nós olhamos, e essa para mim é o fator mais importante, que a gente está aqui só falando sobre a absorção da impureza, dos pecados, e eu acho que essa é uma das questões que eu com certeza difiro, por exemplo, de Agostinho, que é uma individualização, de que é uma autoentrega, porque sem o propósito final, porque o propósito final da autoentrega é a vida não só do indivíduo, mas da comunidade, da criação como um todo. Então, a expiação, a gente construiu a partir dessa ideia bem individualista, mas a expiação, quando eu olho para Levítico, e é por isso que, para mim, hospitalidade é um conceito tão importante, é que o propósito final é encontro, o propósito final é a geração de energia que vai gerar vida, não só para os indivíduos, mas para a comunidade. E eu vejo isso em Levítico também. O termo que foi geralmente traduzido aí como expiação é kiper, e kiper tem a ver com, literalmente, com cobertura, mas eu gosto de falar sobre processo de kiper, ou processo de expiação, aí, bem entre aspas, que inclui desde você marcar a separação, passando pelo ponto em que essa separação ela é colocada de lado, você faz alguma coisa para marcar a separação, mas ao marcar a separação você está criando um caminho para encontro, e a partir desse encontro a identificação, comunhão, e o final disso é reciprocidade e geração de vida. Então eu falo sobre processo de kiper, ou expiação, que não é só sobre o lado negativo, mas muito mais ainda sobre o propósito final, que é um propósito positivo de geração de vida da comunidade e da própria criação. E, talvez para terminar, a questão de negociação e metáforas. Negociação, hospitalidade é negociação. Eu não falei aqui, mas, por exemplo, quando você lida com o estudo do Derrida sobre hospitalidade, ele fala exatamente sobre essa experiência de negociação e dinâmica de poder. O hóspede, ele tem um certo poder sobre o anfitrião, não é só o anfitrião que tem poder sobre o hóspede. E isso é bem interessante porque a gente só entende isso quando a gente entende que hospitalidade é uma questão de honra nas culturas mais tradicionais, desde dessa cultura dos beduínos que eu tenho citado aqui, mas também na cultura do Antigo Israel, do Antigo Oriente Próximo. Você oferecer hospitalidade é uma questão de honra e você ganha status com isso. Então, o anfitrião, de certa forma, também está na mão do hóspede para que ele receba essa honra. Então, existe na experiência de hospitalidade uma negociação de poder, óbvio, desigual no caso do culto, em que você tem um suzerano e um vassalo, Deus e Israel,
mas ainda assim Israel é empoderado por meio do culto, porque ele está em contato com o bem supremo, aí usando a linguagem ou o bem maior do Agostinho e do contexto romano aí. E a questão das metáforas, metáfora não é mera metáfora. Eu detesto quando alguém fala mera metáfora, porque metáfora não é só linguagem, metáfora é sobre a identificação de uma coisa com outra coisa, e até por isso que eu prefiro falar sobre analogias. E, de fato, a nossa concepção do divino, a nossa concepção da nossa relação com o divino é impossível ser feita sem a nossa experiência humana encarnada. E é isso que eu vejo também na ideia, né, da imagem de Deus, etiqueta e protocolo. Sim, nós construímos a imagem do divino a partir dessas experiências. A questão é, e a Bíblia faz isso, e eu nem sou eu nem defendo que nós devemos limitar a nossa linguagem do divino a partir da linguagem da Bíblia, até porque eles também eram contextualmente limitados. Mas é muito interessante a gente entender por que a imagem do divino foi construída dessa forma. E, para mim, a experiência da família, a dinâmica domiciliar, muito mais do que o contexto régio e monárquico, até porque o contexto régio e monárquico, aquilo que tem de principal na linguagem desse contexto, também é fundamentado nas dinâmicas do domicílio, nas dinâmicas familiares, por isso que um rei é chamado de pai, né, em algumas culturas. E então é muito importante a gente ter consciência de que nossa linguagem teológica é uma linguagem analógica, parte da nossa experiência humana e encarnada, não para desmerecer a nossa linguagem teológica, mas simplesmente para reconhecimento e humildade de que nós não estamos falando, e aí eu não gosto do platonismo e neoplatonismo, de a essência de Deus, nós estamos falando sobre a identidade de Deus a partir da relação de Deus com a criação. Fora dessa relação, nós não temos o que falar sobre Deus. Felizmente e infelizmente, eu acho. Acho que era isso que eu tinha que falar. Não sei se o Jordano pegou mais alguma coisa aí. Uma das coisas que eu quero mencionar é sobre a ideia da metáfora judicial, particularmente. Quando nós falamos de corte, nós não estamos falando necessariamente de um ambiente desjudicializado, porque nós estamos falando de uma cultura em que essas coisas não estavam tão distinguidas como estão na nossa cultura. Então, a corte ela é também um ambiente judicial. A gente vê isso na Bíblia, né? Enfim, Salomão, vocês sabem. Então, o ambiente da corte ele é um ambiente judicial também. No entanto, existem motivos históricos pelos quais um certo tipo de interpretação judicial da obra de Cristo se tornou predominante. E esses motivos têm a ver com um certo tipo de interpretação e teologia no final da Idade Média a respeito do purgatório e de todas as consequências que isso tem. Existe uma teologia e uma interpretação judicial do purgatório, de uma noção de que a ideia do purgatório é para satisfazer o tipo de punição que nós ainda temos para sofrer. Então, esse tipo de linguagem judicial precisava ser tratado de alguma maneira. E uma certa abordagem que houve na Reforma Protestante foi tratar isso, colocando isso na conta de Jesus. Então, Cristo já satisfez aquilo que seria satisfeito no purgatório, então, de certa maneira, você resolve um problema, mas você cria outro, que é a interpretação predominantemente judicial da obra de Cristo. Eu não posso dizer que na Bíblia não existe nada de judicial a respeito da obra de Cristo. No entanto, essa com certeza não é, pelo menos na minha concepção, a maneira predominante ou principal com a qual a Bíblia interpreta isso. Aí isso nos leva à questão do aplacamento da ira de Deus. Uma pergunta importante é: o que aplaca a ira de Deus? O que é que causa esse aplacamento? Então, existe uma imagem interessante em Números 16 sobre um momento em que Deus lança uma praga sobre o arraial e Arão faz a expiação pelos pecados do povo através do incenso, né? A referência especificamente é Números 16, 48, se não me falha a memória. Ele oferece o incenso como expiação pelos pecados daquela pessoa. Esse texto já é interessante porque a expiação ali não é feita com sacrifício de animal, mas com outra coisa.
existe no Antigo Testamento várias formas existem várias formas de expiação, além do sacrifício de animais especificamente. O Caio mencionou a farinha. Existe um exemplo disso é quando nós falamos do leproso, o óleo que era colocado sobre o leproso na sua purificação. A expressão que se usa ali se faz expiação por ele. Mas qual é o pecado que ele cometeu? Nós estamos falando ali de uma coisa muito maior do que, na realidade, pecado numa concepção muito individualizada. Então, mais uma vez a pergunta, o que é que aplaca a ira de Deus? Existe essa imagem bíblica de algo ser aplacado, ou seja, de Deus, existe a imagem da ira de Deus na Bíblia e existe a ideia de que, através de alguma coisa, essa ira não é lançada mais sobre nós. Naquele momento, por exemplo, o oferecimento do incenso. Mas, em uma leitura bíblica sobre isso, que é a leitura do Salmo 51, é a ideia de que o que aplaca a Deus é o oferecimento do coração, é o coração contrito. Isso aplaca a ira de Deus. É o coração entregue, essa auto-entrega. Agora, para a gente entender isso, é importante entender que os sacrifícios, eles não são essencialmente expiatórios. A expiação é uma das coisas que os sacrifícios fazem, e outras coisas, além de sacrifício, fazem também expiação. Então, os sacrifícios eles não são essencialmente expiatórios. Existem várias formas de sacrifício. Alguns especialistas tentam observar no sacrifício expiatório a origem do sacrifício. Os sacrifícios originalmente surgiram como expiação e depois assumiram outros papéis. Outros fazem o contrário. Não, originalmente, os sacrifícios eles eram comunhão, eles eram comensalidade, e depois assumiram um papel expiatório. Enfim, a gente não precisa decidir aqui historicamente como isso aconteceu, mas a ideia de expiação ligada ao sacrifício, para a gente entender essa questão, a gente precisa entender que os sacrifícios eles não são necessariamente expiatórios. Embora, como cristãos, quando nós falamos do sacrifício de Cristo, esse lado expiatório, com toda certeza, ele seja o lado que prevalece nessa questão e que nos leva, inclusive, a ver os sacrifícios como sendo expiatórios. Mas saber disso tem uma importância, porque significa que, uma pergunta, por exemplo, quais eram os animais que morriam? Os animais sacrificados, todos eles morriam, mesmo quando o sacrifício não era expiatório. Então, a ideia de que a morte ali, de alguma maneira, é o que está fazendo expiação, não faz tanto sentido quando a gente entende que todo sacrifício o animal morria, não só o sacrifício onde havia expiação. Então, não era exatamente isso que estava acontecendo ali nos sacrifícios do Antigo Testamento. Isso nos leva, mais uma vez, a ver a coisa de Cristo, a expiação, a obra de Cristo, de uma maneira diferente. Então, essa ideia de aplacamento da ira de Deus, ela aparece associada a várias coisas na Bíblia. E embora os cristãos, particularmente protestantes, tenham sentido a necessidade, num determinado momento, de dizer que o que realmente aplaca é a obra de Cristo e tudo mais, parará, vocês sabem, no fundo, quando a gente entende que a ira de Deus ela não precisa ser tratada como um sentimento divino de desprezo em relação ao ser humano, a coisa pode ser vista numa perspectiva bem melhor e que nós podemos dizer que, sim, podemos concordar com o Salmo 51, de que o que aplaca a ira de Deus é o coração contrito, é o coração entregue, e que quando Cristo oferece o seu sacrifício, ele faz isso como uma pessoa coletiva, ele faz isso como representante de Israel. Né? E isso nos chama, por exemplo, a questão do servo sofredor. Eu tenho uma leitura um pouco diferente da questão do servo sofredor, que, diferente em relação à leitura do Caio, eu gosto da leitura dele, eu tenho uma leitura um pouco diferente, que eu visualizo o servo sofredor como aquele que vive em uma nação que está debaixo de um determinado juízo. Esse juízo é o juízo divino sobre Israel, que é fundamentalmente o juízo do exílio, e que esse juízo do exílio, embora exista um retorno da nação israelita até o seu território, nunca há um retorno espiritual da nação, aquilo que se esperava que ela fosse, aquelas promessas de Jeremias e tudo mais. Então, por conta disso, quando Cristo sofre debaixo das mãos romanas, isso conecta com aquela questão de uma leitura mais humanista, quando Cristo sofre debaixo das mãos romanas, ele sofre padecendo aquilo que era o castigo do exílio, fundamentalmente, que é Israel debaixo dos poderes das nações, né, dos reis das nações. Isaías fala sobre isso também num determinado momento, sobre como outros têm nos dominado além do Senhor, etc. Então, eu vejo o servo sofredor nesse contexto da punição sobre Israel, que Cristo sofre participando dessa punição, e não recebendo exclusivamente essa punição no lugar da nação, porque ele não foi o único que sofreu nas mãos
Império Romano. Então, ele participa dessa disciplina, e a palavra que é usada ali para castigo é fundamentalmente a palavra disciplina. E assim foi entendido durante grande parte da história cristã. Na Septuaginta, isso é traduzido como pedia ou paideia, a palavra castigo. Na Vulgata Latina, isso é traduzido como disciplina, literalmente, a palavra latina. Então, durante grande parte da história cristã, os cristãos entenderam aquele sofrimento de Cristo como disciplina, e não simplesmente como um castigo que precisa ser dispensado para que uma justiça retributiva seja satisfeita. Então, para finalizar, duas coisas que eu quero dizer. Em relação à questão da negociação, alguém mencionou essa questão de entender sacrifício como negociação. Uma das vantagens de entender o sacrifício como dom, como presente, é distanciar, mas também aproximar da noção de negociação. A ideia da dádiva, ela envolve, como eu disse, 3 obrigações: a obrigação de dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir. Então, se eu tenho a obrigação de presentear, eu tenho obrigação de receber quando eu sou presenteado e tenho a obrigação de retribuir. Se em algum momento eu não faço alguma dessas obrigações, eu estou desonrando aquela amizade, eu estou desonrando aquela relação. Então, como um tributo a Javé, o sacrifício, ele envolve usando mais uma vez a expressão lá do Salmo 50, verso 5, um fazer a aliança com Javé através de sacrifícios. Ou seja, a ideia é preservar a amizade através de sacrifícios. Não porque o sacrifício mereça a retribuição. E aí é que está a questão da negociação. É muito fácil você confundir uma retribuição de amizade. Toda relação de amizade acaba em algum momento envolvendo retribuição, reciprocidade. E é muito fácil a gente confundir relações de reciprocidade de amizade com compra, né, com a negociação. Barganha. Né? E barganha é a palavra que todo protestante, quando fala da nossa espiritualidade, tem medo, né, de que a gente trate alguma coisa como barganha. Então, o cuidado de tratar o sacrifício como dom é justamente de evitar a barganha, a negociação. A ideia do dom é, aquilo que eu ofereço, ele incita, ocasiona a sua resposta em retribuição. Mas não existe uma relação de valor equivalente. Não existe a ideia de que, porque eu vendo a você tal coisa, você me deve o valor X exato em compra daquilo ali. Mas sim, porque eu dou a você, você me doa, e isso preserva a amizade ao longo do tempo, mostrando que eu sou generoso com você, você também é generoso comigo, e a amizade se preserva através de uma relação de generosidade, não de uma relação de compra. Então, o dom, o sacrifício é essa generosidade que é ofertada e que é recebida continuamente. Então, isso nos leva a entender o sacrifício como algo que é contínuo, e aí, por isso, é que o Novo Testamento, quando fala dessa equiparação que eu mencionei, das várias ações sacrificiais, usa a linguagem do sacrifício aprazível, agradável, etc. Ou seja, é algo que ocasiona uma resposta de Deus. Não merece uma resposta de Deus. Não exige, não compra uma resposta de Deus, mas ocasiona. Dá ocasião a essa resposta favorável, porque, na essência, existe esse coração oferecido. E a última diz respeito ao novo na nova aliança, na compreensão do sacrifício. Eu disputo a ideia de que o Novo Testamento e Hebreus tem algo diferente ou muito inovador a oferecer sobre a noção de sacrifício. O que existe ali é um sacrifício novo, que é o sacrifício de Cristo, e esse sacrifício tem suas próprias características. Mas esse sacrifício de Cristo não elimina a existência de sacrifícios depois. Hebreus fala dos sacrifícios depois, em Hebreus 13, por exemplo, dos sacrifícios que nós temos que fazer. Um exemplo é o sacrifício da contribuição, da doação. E da hospitalidade, basicamente a hospitalidade. E, no fim das contas, essa relação de doação, essa amizade preservada, essa aliança preservada, é a hospitalidade. Então, eu disputo a ideia de que o Novo Testamento tem algo novo sobre o conceito, justamente porque aquilo que me parece que o Novo Testamento faz, quando quer entender sacrifício nos textos que mais tratam sobre isso, que são Hebreus e Apocalipse, voltam para onde? Para o Antigo Testamento. Eles estão continuamente citando e aludindo ao Antigo Testamento para entender o que é que significa sacrifício. Então, me parece que tem um sacrifício novo ali, mas que não elimina a existência do sacrifício dentro da comunidade. Ele ressignifica esse sacrifício e torna esse sacrifício a mesma coisa que os sacrifícios são no judaísmo, por exemplo. Então, é muito fácil nós fazermos essa distinção e tratarmos a nova aliança como superior, mas existe uma pergunta aí, eu não vou responder essa pergunta, mas fica a provocação, se isso não é antissemita, de certa maneira. Valeu ou não valeu? Aí, vai vendo. Vocês suscitaram na gente uma
um dom, uma dádiva, uma reciprocidade. E aí eu queria chamar aqui o proto-anglicano Levisão. Um proto-anglicano, vem cá, Levisão. Levisão agora é proto-anglicano. Ele até veio de paletó. Eu falei assim, o Levisão meteu esse paletó, ele vai brigar com a gente tudo quando ele chegar nesse evento. E aí eu vou pedir para o Levisão orar por vocês e agradecendo por essa dádiva que vocês partilharam com a gente aqui nesse dia, nesse tempo. Ora aí para nós. Proto-anglicano. Vamos orar. Estou muito feliz, viu, por esse tempo. Meu compromisso de estar sempre tirando teias de aranha da minha cabeça antiga. Oremos. Jesus querido, Jesus amado, Jesus precioso, Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus da nossa vida, Deus da vida. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus, porque junto com o Senhor estamos fazendo o que o Pai quer, trazer o universo de volta para casa. Louvado seja o nome do Senhor, que todas essas conversas desse dia possa fazer com que cada um de nós, todos nós, possamos ouvir o outro e aprender a partir daquela consciência que já temos de tanta história, cada um com a sua, mas como é bom a gente parar para aprender e ouvir o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado mesmo, Jesus, por esse dia. É assim que eu oro, em nome do Senhor. Amém. Valeu, Levisão. Obrigado, Giordano, Caião.